Bom, então aqui eu tenho uma coisa chamada ocitocina. Ocitocina é o quê? Hormônio. Então esse hormônio, ele vai ser responsável por questões fisiológicas, vai manter a fisiologia e claro que impossível isso não ocorrer concomitantemente com emoções. Então nenhum hormônio tem uma ação fisiológica só e uma emoção só. Esse hormônio ele é produzido lá no hipotálamo. Hipotálamo é uma área do cérebro, na frente do cérebro, na parte da frente da cabeça. A glândula responsável por esse hormônio, pela secreção, é a hipófise, também conhecida como pituitária. Então essa glândula, ela secreta, que está presente nessa área cerebral, ela secreta este hormônio, que vai ter ações fisiológicas e emocionais, certo? Então a ocitocina, aqui no hipotálamo, eu tenho a glândula, Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hormônios secretados. São os hormônios hipofisários. Quando eu der uma aula de hipotálamo e de hipófise, eu vou falar sobre cada um desses. Um deles é a ocitocina. Beleza. A ocitocina, ela está relacionada com a socialização. Socialização. Se eu tiver isso de menos, eu socializo menos. Se eu tiver isso de mais, eu socializo demais. Tudo de mais faz mal, tudo de menos também faz mal. Agora, não é só com a socialização, está relacionada com a memória também. Então vai ser com a memória social. Então, do que eu sou acostumado a lembrar quando eu estou com isso aqui elevado? Olha aí o problema de coisa que teoricamente faz bem, mas se tiver elevado faz mal. Está relacionado com mágoas do passado. Se eu junto um excesso de ocitocina com ansiedade, por exemplo, ansiedade. Do que eu vou ficar lembrando? Mágoas, memória, socialização. Está relacionado com libido. Então, se eu junto um excesso de ocitocina com alguma memória do ponto de vista sexual, eu ativo a libido. E a ansiedade. Então, eu posso ter uma ânsia por a atividade sexual. Então, está tudo relacionado. No corpo, nada funciona sozinho. Então, é libido, socialização, memória. Aqui eu botei mágoas para relacionar, para dar um exemplo com a memória. Mas eu também tenho, aí no caso da mulher, a contração na hora do parto. Se não estiver com contração suficiente para o parto, existe a administração injetável de ocitocina. Contração. Contração também na ejaculação. Então, não é só a contração para ejacular, mas também a qualidade. Está relacionado com o prolongamento do sexo para depois haver a ejaculação. Então, previne ejaculação precoce. E também na qualidade do orgasmo, porque eu tenho a contração para ejacular e tenho o orgasmo. Agora, veja bem, libido, contração, ejaculação, orgasmo, memória, socialização, interação. Então, imaginemos um exemplo aqui. Com isso tudo aqui, imaginemos um exemplo. No ato sexual, isso está ocorrendo entre, vamos botar aqui duas pessoas,
um homem e uma mulher, como exemplo. Esse homem está interagindo, então logo tem ocitocina envolvido. Como é que é? Olha aqui, ó. Como é que é a emoção que existe nessa relação aqui? Se for baixa e vamos lá, vou botar aqui na questão do homem, ó. Não tem ejaculação, contração e orgasmo, ó. Esperma. Qualidade do esperma, quantidade do esperma e ocitocina sai no esperma do homem. Então, em momentos, o homem ele vai ter uma queda de ocitocina. Ó. Se eu, durante o ato sexual, não estimulo, e eu vou chegar agora na estimulação desse hormônio, quais são as atitudes, os contextos que estimulam? Se eu, durante esse ato sexual, não tenho um estímulo para elevar a minha ocitocina, um estímulo emocional, e se eu não tenho envolvimento emocional com esta mulher, quando eu ejaculo, para contrair, ejacular e ter o orgasmo e liberar o esperma, e nesse esperma sai a ocitocina, como é que eu fico depois? Deficiente. Então a gente já ouviu muito falar na questão do homem, o homem aqui no caso, ó, depois que ele ejacula, e então ele contraiu, ejaculou, teve orgasmo, liberou esperma. Ele tem uma queda, não consegue mais interagir. Ó, a libido foi embora, ele já contraiu, já ejaculou, já teve orgasmo, liberou o esperma. Ó, qual é a memória que ele vai ter se ele está com essa queda da ocitocina? Ele não lembra do que ele estava sentindo durante, a libido foi embora, ele não consegue, ó, essa deficiência aqui, ó, deficiência. Resultado, a gente já ouviu falar sobre nojo, desprezo, afastamento, insensibilidade. Então, muitas mulheres vão achar que o homem ele é insensível depois que ele ejacula e ele fica com um certo nojo, um desprezo, um afastamento, não consegue nem ficar abraçado com a mulher. Primeiro que não é só a ocitocina que cai. Testosterona cai, o DHT cai, progesterona cai, o homem desmaia. Quanto mais forte for esse orgasmo, essa ejaculação, essa contração, mais ele libera esperma, mais ele tem questões neurotransmissoras também. Existe um pico de dopamina. O homem fica dopado depois do orgasmo, da ejaculação. Então, uma mulher que não tem envolvimento emocional e não consegue interagir a ponto de elevar essa ocitocina no homem durante o ato sexual, após tudo isso aqui, ele tem uma deficiência. E ele não consegue vibrar mais a interação, socialização. Ele não lembra mais do que ele estava sentindo. É outra pessoa. Mudou a característica, o humor, mudou o padrão comportamental. Por causa dessas questões aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu faço para estimular a minha ocitocina? Primeiro ponto é a dieta. Se eu não tenho dieta adequada, eu não tenho matéria-prima para construir. Segundo, quando eu canto, aqui no caso, uma questão importante da mulher, eu esqueci de avisar. Não é só na contração no parto da mulher, mas a lactação também. Então a mulher, ela pode comprar até uma suplementação de ocitocina via nasal. Você tem injetável na hora do parto, como eu já citei, ó, injetável. Existe via transdérmica. Tem que manipular um especialista no assunto transdérmica. Fica liberando aos poucos via transdérmica durante o dia. Tem injetável transdérmica, tem via oral. Você toma uma cápsula e você tem via nasal também.
Só de você cheirar aquilo, inalar aquilo, libera. Aí a mãe está com o bebê no colo, o leite não sai. Ela inala e o leite sai para a criança mamar. Essa é uma questão importante. E a questão da ocitocina nesse contexto sexual também é importante. Quando o casal entende mais disso, ou quando este homem não tem envolvimento emocional com essa mulher, ou essa mulher não tem envolvimento emocional com esse homem, isso vai acontecer, é inevitável, tá? Então, faz parte do processo evolutivo da humanidade. Dieta, quando você canta, tem até uma questão da mãe cantar para o filho, quando está no colo, né? Então, ó, canto. Quando você socializa. Quando você socializa, você tem esse estímulo. E a questão do estilo de vida em geral. Estilo de vida. Onde eu estou querendo chegar com esse estilo de vida? Se quando eu tenho uma produção através da matéria-prima, ou quando eu canto e eu fico oxitocinado, né? E aí eu não tenho como socializar e não gasto. Isso não vai acumular, não vai ficar demais? Se eu for usar isso, por exemplo, para liberar essa ocitocina, uma técnica, se for bem utilizada com sabedoria, ela é terapêutica. Ó, masturbação, por exemplo. Se eu estiver tendo uma dieta saudável e eu tenho humor, então eu canto e eu não tenho com quem socializar. E o meu estilo de vida, ele não promove, às vezes, uma forma de eu ter socialização. Eu posso querer gastar para cá e isso resultar num distúrbio. Depois, em outra aula, eu explico a questão da deficiência de dopamina devido a essa masturbação. Porque quando você libera dopamina nesse ato sexual, todos os hormônios envolvidos, ó, aqui, ó, testosterona, DHT, progesterona, a própria ocitocina, tudo isso é regulado de forma natural. Então, ó, sexo natural. A masturbação, se ela não for feita com sabedoria, com conhecimento, com responsabilidade, pode gerar um distúrbio. Já adiantando, mas isso fica para outra aula, deficiência em dopamina. Deficiência em dopamina é uma das causas de depressão, certo? Depois eu explico o porquê de cada coisa. Então eu posso desenvolver um distúrbio através disso aqui. Eu posso ficar com isso acumulado. Se eu não tenho um estilo de vida, por exemplo, para ter isso, eu também acumulo. Se eu não gastar com isso, eu posso gastar com outra coisa. Se eu tenho isso elevado, e tudo elevado faz mal, aqui, ó, aqui que eu falei, ó, tudo elevado faz mal. Então eu posso ter uma libido perturbada, e essa libido elevada o tempo todo, ela vai me causar questões perturbadoras, tanto sozinho quanto quando eu tento interagir sexualmente com alguma mulher. A minha socialização, ela vai ficar também perturbada por causa de ocitocina demais. A minha memória, eu posso desenvolver uma fobia social, eu posso desenvolver uma raiva de certos contextos, onde eu não consigo me adequar, não consigo liberar da forma que eu gostaria a minha ocitocina, eu vou me lembrar disso, porque eu estou com ela elevada. E aí, se eu junto com uma ansiedade ou um ataque de pânico, o que vai vir na minha cabeça? O corpo está em pânico, a mente não. Mas a emoção vibra por causa do corpo. O que a mente vai trazer? Tudo que tiver relacionado à ocitocina. Ocitocina elevada causa também isso aqui. Isso, junto com a ocitocina elevada, olha o problema. Ó, mágoa, tristeza e aí várias outras emoções humanas. Então essa questão da ocitocina é muita coisa relacionada, ela não age sozinha, tá? Agora, quando eu tenho dieta,
Quando eu faço cantar, conversar, socializar de forma geral. Socializar, ou socialização, né? E o meu estilo de vida ele tem que estar adequado para eu ter as coisas que são naturais. Eu posso sim, em algum momento, ter isso elevado e não me sentir prejudicado, porque outros aspectos, outros hormônios e outros neurotransmissores vão compensar. Aí, no caso, eu posso lançar a mão, me dar o luxo de praticar alguma coisa, isso. Ou eu faço uma atividade física, por exemplo, para gastar essa energia. Se eu me viciar, eu vou ter um problema. Atividade física. Eu também gasto essa energia. Então, eu posso, por exemplo, jogar um jogo de computador online, onde lá eu estou interagindo. Eu posso ligar para alguém para conversar. Então, eu tenho que ter isso em equilíbrio. Por quê? Esse hormônio aqui não age sozinho, ele sempre estimula uns e desestimula outros. E eu tenho neurotransmissores importantes envolvidos também. Dopamina é um deles. Então, toda essa questão hormonal que ocorre no hipotálamo, que tem a glândula localizada nessa parte anterior do lóbulo frontal ali, a glândula é a hipófise, conhecida como pituitária, que secreta esse hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio, está relacionado com questões fisiológicas importantes e questões emocionais importantes.